Nas entranhas de um império vasto e implacável, onde a intriga e o poder dançavam uma valsa mortal, um homem se destacava. Não por sua espada, nem por sua riqueza, mas por um espírito de excelência e uma fé que não se curvava. Seu nome era Daniel. Mas a luz que irradiava de sua integridade lançava sombras profundas nos corações invejosos, e assim uma armadilha foi tecida, não com aço, mas com a própria lei. Uma sentença selada, um destino terrível, a cova dos leões. Poderia a devoção a um Deus invisível triunfar sobre as garras da morte? Prepare-se para testemunhar uma noite de terror absoluto e um milagre que ecoaria pela eternidade. Daniel, exilado de sua terra, ascendera a uma das mais altas posições do reino da Média e da Pérsia, sob o reinado de Dário. Sua sabedoria e competência eram inegáveis, seu caráter irrepreensível. O rei Dário o estimava grandemente, planejando colocá-lo sobre todo o reino. Contudo, essa proeminência acendeu a chama da inveja nos outros sátrapas e príncipes. Eles perscrutaram cada aspecto da administração de Daniel, buscando uma falha, um deslize, qualquer pretexto para acusá-lo. Em vão, sua conduta era impecável. Frustrados, os conspiradores perceberam uma verdade amarga para eles, mas gloriosa para a posteridade. A única maneira de atingir Daniel seria através de sua inabalável lealdade ao seu Deus. E assim, a semente da traição foi plantada. Com astúcia serpentina, os altos oficiais se apresentaram ao rei Dário. Ó rei Dário, vive para sempre, proferiram em falsa adulação. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um édito e firme um interdito rigoroso, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O rei, talvez lisonjeado pela aparente devoção de seus súditos, talvez cego pela armadilha sutil embutida na proposta, anuiu. A lei foi selada, imutável, gravada com a autoridade real. Um laço mortal estava armado. Quando Daniel soube do decreto, o peso daquela lei iníqua não abalou sua alma. Seu coração, ancorado em Deus, conhecia uma lealdade superior. Como era seu costume, ele se dirigiu à sua casa. Ali, em seu quarto superior, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, a cidade de seus pais e de seu Deus, ele se ajoelhou 3 vezes ao dia. Orou, agradeceu, não em segredo temeroso, mas com a mesma devoção pública que sempre demonstrara. Os olhos traiçoeiros de seus inimigos o observavam, registrando cada ato de fé, cada palavra de comunhão com o Altíssimo. A presa havia caído na armadilha, não por erro, mas por fidelidade. Os conspiradores correram ao rei, suas vozes carregadas de falsa indignação e triunfo mal disfarçado. Não assinaste um interdito pelo qual todo homem que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer deus ou homem, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei confirmou. Então revelaram seu alvo. Daniel, que é dos transportados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua petição. Ao ouvir estas palavras, o rei Dário sentiu um golpe profundo em seu coração. A afeição que nutria por Daniel e a terrível percepção da armadilha em que caíra o encheram de angústia. Durante todo o dia, até o pôr do sol, ele buscou freneticamente uma maneira de livrar Daniel, de contornar a lei que ele mesmo sancionara. Mas os nobres, implacáveis, o pressionaram. Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou edito que o rei estabelece se pode mudar. Com o coração pesado, rendido à inexorabilidade de sua própria palavra,
O rei Dário deu a ordem fatídica. Daniel foi trazido. Antes que a escuridão da cova o engolisse, o rei, com uma fagulha de esperança ou talvez desespero, disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Daniel foi lançado na cova dos leões. Uma grande pedra foi rolada sobre a boca da cova, selada com o anel do rei e dos seus nobres, para que nada pudesse ser alterado concernente a Daniel. A justiça ou a injustiça estava selada. Aquela noite foi de uma agonia indescritível. Para Daniel, um confronto solitário com o terror primitivo, rodeado pelo hálito fétido e o rugido faminto das feras. Para o rei Dário, um tormento de culpa e ansiedade. Ele jejuou, recusou o entretenimento e o sono fugiu de seus olhos. Cada hora se arrastava como uma eternidade, marcada pela imagem de seu servo fiel entregue à morte certa. A escuridão da cova espelhava a escuridão na alma do monarca. Ao primeiro vislumbre da aurora, antes mesmo que o sol pudesse testemunhar o que a noite havia reservado, o rei Dário se levantou apressadamente. Seu passo era urgente, seu coração uma mistura de temor e uma esperança quase insensata. Ele se aproximou da cova, a voz embargada pela angústia, e clamou: "Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?" O silêncio que se seguiu foi pesado, cada segundo uma tortura. E então, rompendo a quietude sepulcral, uma voz soou, clara e firme, vinda das profundezas: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Uma onda de alegria avassaladora inundou o rei. A ordem foi dada imediatamente: "Tirem Daniel da cova." E quando Daniel foi erguido da escuridão para a luz da manhã, examinaram-no. Nem um arranhão, nenhuma lesão. Os leões, aquelas personificações da morte selvagem, não o tinham tocado. Sua pele estava intacta, sua vida preservada, um testemunho vivo do poder protetor de seu Deus. A fé havia enfrentado a morte e saído vitoriosa. A justiça, adiada pela noite de terror, agora se manifestaria com fúria. Por ordem do rei, aqueles homens que maliciosamente acusaram Daniel foram trazidos. Eles, suas esposas e seus filhos foram lançados na mesma cova dos leões. E antes mesmo que chegassem ao fundo, as feras os agarraram, esmagando seus ossos, um fim rápido e terrível que contrastava dramaticamente com a noite de paz concedida a Daniel. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: "Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões." O testemunho de um rei pagão ecoou a grandeza do Deus de Israel, um Deus que não abandona aqueles que nele confiam. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato de sobrevivência milagrosa. É um farol de esperança e um chamado à fidelidade inabalável. Quantas vezes nos encontramos em nossas próprias covas de leões, cercados por medos, pressões, injustiças, ou pelas garras da dúvida e do desespero. A tentação de ceder, de silenciar nossa fé, de buscar saídas fáceis pode ser esmagadora. Mas Daniel nos mostra um caminho diferente, um caminho de confiança radical, de oração persistente, de integridade que não se vende nem se negocia. O mesmo Deus que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões está presente conosco hoje. Ele não promete uma vida isenta de provações, mas oferece sua presença em meio a elas.
Ele não garante que as pedras não serão roladas, mas assegura que nenhuma cova é profunda demais para seu poder alcançar. Sua fidelidade é o nosso escudo. Se você está enfrentando sua própria cova, se o rugido das adversidades parece ensurdecedor, lembre-se de Daniel. Lembre-se do Deus que livra. Talvez seja o momento de abrir as janelas da sua alma em direção a Ele, de buscar sua face em oração, de reafirmar sua confiança naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A fé que sustentou Daniel pode sustentar você. A paz que ele experimentou em meio ao perigo pode ser sua. Não permita que o medo dite suas escolhas. Não deixe que as pressões do mundo silenciem a voz da sua consciência e da sua fé. Escolha a fidelidade, mesmo quando o custo parecer alto, pois maior é aquele que está conosco do que qualquer ameaça que possa se levantar contra nós. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja fortalecer sua fé, ou conhecer mais sobre esse Deus poderoso que transforma covas de desespero em testemunhos de livramento, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando como a história de Daniel inspira você, ou talvez uma cova de leões, da qual Deus já o livrou. Que a coragem e a fé de Daniel sejam uma inspiração diária em sua jornada, e que, acima de tudo, você experimente o poder e a presença do Deus de Daniel em sua vida.